tenho visto muita gente, ativista, político, jurista, sob o argumento de que não temos bandido de estimação, aplaudirem a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou do seu mandato o senador Aécio Neves. Eu quero dizer que eu não sou uma dessas pessoas, e não é porque tenha bandido de estimação ou porque, de alguma forma, tem alguma pretensão de defender o Aécio Neves. O Aécio, a gente já sabe que foi a maior decepção. Ele não representa a vontade daqueles eleitores que votaram nele, como eu, por quererem votar contra a Dilma e não por confiarem no senador Aécio Neves. Contudo, eu estou vendo um flashback, uma repetição do que aconteceu com Eduardo Cunha, e na época pouquíssimas vozes se levantaram contra o ativismo judicial do Supremo. Eu fui uma dessas vozes, assim como o Paulo Enéas e outras poucas pessoas. A verdade é que naquela época o Supremo Tribunal Federal, mesmo reconhecendo, como disse o Teori Zavascki, que não havia previsão legal para tanto, afastou o Eduardo Cunha do seu mandato, tá? De forma totalmente infundada e não prevista na Constituição. O Aécio Neves está dizendo que dessa vez ele é a vítima desse ativismo judicial. Bom, é bem verdade que na época do Cunha, o Aécio não falou nada contra a decisão do Supremo. Ele bem que gostou, ele aplaudiu, assim como a grande maioria das pessoas. E agora ele é a vítima. E da próxima vez, quem poderá ser a vítima? Qualquer um. A gente sabe também que o Jair Bolsonaro é vítima desse ativismo do Supremo e da Procuradoria da República. A gente sabe muito bem que ele não cometeu crime algum e, no entanto, está sendo processado, já é réu no Supremo Tribunal Federal, por um crime que ele não cometeu. Pois bem, nós temos que lutar contra esse ativismo judicial, porque ele coloca em risco a democracia, ele nos deixa totalmente sem segurança jurídica. Eu vou explicar o que eu estou dizendo aqui no caso do senador Aécio, que foi o que aconteceu com o Eduardo Cunha. A Constituição deveria ser guardada pelo Supremo Tribunal Federal. E, no entanto, o Supremo rasga a Constituição. O artigo 55 da Constituição diz que senadores e deputados somente podem ser afastados do mandato, né? Só perdem o mandato se for por uma decisão do TSE, no caso que a lei prevê, ou então por determinação das respectivas casas, Câmara e Senado. Bom, então o Supremo está passando por cima, violando a Constituição. Nesse caso, a argumentação do senador Aécio está correta. Ele que seja afastado pela casa, o Senado, ou que perca, depois de ser processado, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e ainda assim depois o Senado terá que fazer o seu papel e afastá-lo ou enfrentar a população. Imagina o senador Aécio condenado, como decisão transitada em julgado, e o Senado se negando a afastá-lo. Os senadores, eles dependem dos nossos votos, eles não poderão fazer isso. Então, minha gente, não vamos aplaudir o ativismo judicial. Isso não é bom para nós, isso não é bom para a democracia. Não importa que aquela pessoa que esteja sendo vítima desse ativismo seja alguém de quem você não goste, seja um inimigo político, isso não importa, porque essa injustiça recairá algum dia sobre o colo de algum amigo seu ou sobre o seu próprio colo.